Olá, pessoal, policiais militares, alunos do curso Aprove, demais policiais militares de todo o Estado. Estamos aqui para fazer uma revisão dos principais assuntos para a prova do CFS e do CFC. Para tanto, à minha direita, professor Clemps, professor do curso Aprove. Ao lado, professor Machado, autor do livro de armamento, referência na Polícia Militar do Paraná e também em outras polícias militares do Brasil. À minha esquerda, ao lado, o professor Agiberte. E, compondo essa seleta mesa, o professor Araújo. Né? Juntos vamos conversar nesse espaço de tempo sobre os principais aspectos que são importantes para você, policial militar, poder estar bem preparado para as provas do CFS e do CFC. Começamos com direito penal militar. Clemps, por favor. Não esquecendo a questão hoje que nós vamos ver a parte de cultura jurídica penal e processual penal, tanto na parte comum quanto na militar. Então, crime militar próprio, não esquecendo que é cometido somente pelo militar, podendo estar de serviço ou não. O crime militar impróprio são aqueles relacionados tanto no Código Penal comum, quanto no Código Penal Militar. Né? Aí nós temos a possibilidade as espécies do dolo, né? Dolo direto, dolo indireto, dolo de dano, dolo geral, né? Destacando bastante a possibilidade da diferença do dolo eventual, onde o autor assume o risco de cometer o crime, e com isso ele responde pela tentativa do crime na concepção do dolo. As etapas do iter criminis, então temos a cogitação, atos preparatórios, execução e exaurimento. Lembrando que todo crime consumado não é exaurido, mas todo crime exaurido é consumado. Um exemplo que nós temos é o crime de extorsão mediante sequestro, onde o autor não necessita receber o que ele está pedindo, né, o valor que está sendo pedido, seja dinheiro, uma senha de banco, para que se exaura o crime de extorsão mediante sequestro. Né. Eu passo para o professor Agiberte complementar com o iter criminis também. Realmente é importante destacar que essa questão do iter criminis ela é muito importante, e notadamente no aspecto da fase da cogitação, que é quando ainda o autor ainda está mirambulando a sua intenção criminosa. Nesta etapa, na fase então chamada de cogitação, não é punível ainda essa parte, e vai começar a poder ser punível, se for o caso, a partir dos atos preparatórios, quando, por exemplo, ele adquire uma arma, em princípio, se for no mercado negro, for de maneira irregular, aí, a partir desse momento, esse ato preparatório já começa a ser punível. Mas na fase de cogitação, ainda lembrar que a fase de cogitação não é punível. Continuando, nós temos as excludentes de licitude, né? Algumas modalidades: estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, exercício regular de direito e legítima defesa. Complementando que no direito penal militar, o estado de necessidade ele pode ser exculpante e justificante. Né? Nesse sentido, ele pode ser diferenciado. Né? A doutrina entendeu pela forma diferenciadora, contrariamente ao direito penal comum. Ainda temos a questão dos casos de inimputabilidade, envolvendo os menores, a questão da embriaguez, né, não esquecendo que a embriaguez é só em caso fortuito, né, aquela pré-ordenada em que o indivíduo ingere bebida alcoólica, se embriaga para cometer o crime, não é a questão, não cabe a inimputabilidade. Né. Nós temos ainda a possibilidade também
da coação moral irresistível na excludente de culpabilidade e coação moral, coação física irresistível, onde a diferença é que num é uma fisicamente, ou seja, o indivíduo está com uma arma apontada para o outro para que ele cometa a ação, e no outro é uma forma de coagir, de coação, que moralmente esse autor comete a ação penal. Ok, Clempes. O Clempes já volta com essa questão de direito. Vamos agora puxar o Araújo. Algumas dicas de português, Araújo. O que a gente pode passar para o nosso policial com a preocupação da prova de português, para aquelas perguntas de português? Bom, normalmente a parte de língua portuguesa, hoje ela já está um pouquinho mais evoluída, no sentido de que nós deixamos de perceber principalmente aquelas questões de formas de grafia de palavras. Então hoje a gente já está numa questão mais de interpretação, a gente precisa que o policial militar consiga fazer essa parte da interpretação do texto, e algumas situações básicas que a gente precisa recordar, por exemplo, de sentido conotativo e denotativo, o que a gente pode verificar nessa situação da linguagem literal e da linguagem figurada. É bom que a gente possa rever determinadas situações. Uso dos porquês, ou porquê junto e porquê separado, que é a nossa regra do uso dos porquês, separado para perguntas e junto para responder essas perguntas. E as exceções no uso dos porquês, que é exatamente buscar essa questão de verificar o porquê que ele é acentuado. Esse porquê acentuado, separado, para formalizar uma questão de pergunta, desde que logo depois dele esteja lá, por exemplo, um ponto de interrogação, então ele é sempre no final da frase, e o porquê junto e com acento, quando a gente tem a questão que se possa identificar o motivo. Ele está sempre como substantivo, ele está sempre no meio dessa questão. Uma outra possibilidade que nós temos aí bastante forte é a questão da concordância. É necessário que a gente possa utilizar, principalmente no português instrumental, o português do nosso dia a dia, da atividade policial, para se fazer uma questão de um inquérito ou qualquer tipo de procedimento, ou até para o preenchimento do boletim de ocorrência unificado. A gente precisa que o policial militar tenha essa possibilidade de verificar a questão de concordância. Então, concordância verbal, concordância nominal, lembrar sempre das questões de verbo ter ou do verbo haver, que são fundamentais para que a gente possa verificar esse tipo de situação. Verbo haver, por exemplo, sendo um verbo impessoal, né, nós não podemos ter conjugação desse verbo haver no plural, não tem sujeito que pratique essa ação de haver, então já não pode ir para o plural, por isso ele é chamado de impessoal, né, e outras situações básicas, né, até a gente trabalhou, por exemplo, quando a gente trabalhou a aula de ICO, nós trabalhamos a questão, por exemplo, da palavrinha anexo. Então, aquelas palavrinhas, né, mal com U e mal com L, o contrário do mal com U é o bom. Lembre-se sempre aquela questão do regulamento disciplinar do Exército. Todo mundo começa no comportamento bom, pode ir para o comportamento mal, mal com U. Então, o contrário desse mal com L é sempre bem. Então, poder fazer essa junção aí das matérias para a gente poder lembrar esse tipo de significado. Lembrar, por exemplo, a palavra anexo, que a gente comentou lá nas aulas de ICO. Lembrar exatamente a forma de se utilizar a língua portuguesa, exatamente voltada para a atividade policial. Ok. Lembrando que esse encontro, essa revisão faz parte de uma programação do curso Aprove cursos preparatórios, que trabalha com inúmeros cursos e agora está se dedicando à preparação dos policiais militares para que possam galgar algumas graduações, alguns postos a mais na carreira. Voltamos ao Clempes, então. Direito, por favor, direito penal e penal militar. Perfeito, professor. Lembrando os crimes propriamente militares, um que nós destacamos em sala de aula e também vira e mexe cai em concurso, é a diferença entre crime de motim, subordinação e revolta, né? Todos iniciam como uma descumprimento de uma ordem legal da autoridade competente. Essa autoridade competente é o superior, né? A insubordinação é individual, né? Ou seja, é um policial somente que comete. O motim são vários policiais que cometem essa desobediência, e a revolta é sendo que os militares se encontram armados. É importante destacar que essa ordem tem que ser uma ordem legal, prevista em lei, regulamento ou instrução. Ela tem que ser
uma ordem concreta, ou seja, tem que estar estabelecido o que é para ser cumprido. A ordem também tem que estar imperativa, ou seja, é uma imposição. Quando você simplesmente orienta só o subordinado, não cabe a questão da insubordinação, do motim ou da revolta. Lembrando o outro crime que a gente estabelece que pode ocorrer também a um questionamento numa prova, é o crime de desobediência, desrespeito e desacato, né? Lembrando que a desobediência, como nós já falamos, é em razão de uma ordem legal. O desrespeito já vem falando com relação à pessoa do comandante, do superior, e o desacato é aquela situação que vem de encontro à pessoa do comandante. Óbvio que isso tem que efetivamente estar envolvido perante tropas ou outros militares, porque senão vai ficar na parte da transgressão disciplinar. Ok, Clempes. Araújo, a questão da crase na língua portuguesa também é algo interessante que pode aparecer aí, né? Algumas dicas rápidas sobre crase. A crase, a gente tem sempre que estar lembrando que ela é uma junção de preposição mais artigo. Se ela é uma junção de preposição mais artigo, a gente tem que pensar que esse azinho de preposição, mas esse azinho de artigo, esse azinho que define o artigo é sempre para palavras femininas. Então, a regra geral, a regra principal da questão da crase é que elas na grande maioria das vezes, utilizada com palavras femininas. E sempre quando nós tivermos a necessidade de empregar junto com verbos e assim por diante, essas palavras femininas. Então, é fundamental que o nosso aluno possa perceber esse tipo de situação e, com certeza, essa questão de crase, se ela existir, sempre vai estar relacionada com alguma coisa de texto, relacionada com alguma coisa de uso. Lembrando aquela questão de crase com verbo, não é possível, né, porque nós não temos como definir a questão de masculino ou feminino na questão de verbo. Não é possível a questão de crase, por exemplo, com palavras repetidas, passo a passo, tempo a tempo, então não tem como você colocar. Sempre haverá a questão de crase. Quando nós tivermos questões, por exemplo, de horário, então nosso concurso será às 9 horas da manhã. Então, esse às 9 horas da manhã, esse às sempre terá a questão de crase. Então, são questões básicas da nossa utilização de crase, e que, como nós sempre temos essa dificuldade de perceber a questão de estar acompanhado de palavras femininas ou não, é exatamente essa atenção que nós precisamos do nosso candidato. Ok, Araújo. Lembrando, né, no rodapé, na sua tela, na sua televisão, você encontra o site do Curso Aprove. Acesse e lá você verá mais informações a respeito. Já voltamos.